Olá, pessoal, bom dia. Aqui é o professor Marcos Faber, de História. Estava aqui olhando os álbuns de fotos da minha família, né? Esse aqui tem os meus antepassados, meus pais, avós e tudo mais. E nesse aqui tem da minha família ali, da minha esposa, dos meus filhos, eu, claro, né? Então, por exemplo, ali como eu era magrão ali, ó, bem magrão ali, né? Com meus filhos ainda pequenos, né? Então, eu estava olhando essas fotos. Por que eu estou olhando fotos, né? A gente já vai entender um pouquinho dentro do contexto da nossa aula, mas eu estava olhando por que eu gosto de olhar isso aqui, esse material? Porque toda vez que eu olho lá os meus antepassados, ou olho meus filhos, a minha esposa, eu conheço um pouquinho mais sobre a minha vida. Eu me conheço cada vez um pouco mais, tá? E o objetivo, mesmo que a gente não perceba isso, o objetivo da gente ter esse apego por fotografias, por às vezes uma roupinha lá de quando era criança, é porque nós não queremos esquecer aquele passado, tá? E quando eu olho para um álbum de fotos, assim, de alguma forma eu estou tentando me entender cada vez mais. Esse é o objetivo, tá? E por que eu estou falando sobre isso? Porque o conteúdo que eu deixei para vocês fala sobre árvores genealógicas. E as árvores genealógicas, elas têm um objetivo muito parecido com esse, tá? Eu vou projetar aqui para vocês o material que foi agora no dia 22, né? Que foi para vocês ou pelo WhatsApp ou no material impresso, e ele fala, então, sobre árvores genealógicas. Só vou lembrar vocês, enquanto eu vou abrindo aqui, que esse vídeo é um vídeo complementar ao material que já foi para casa para vocês. E aqui, na descrição desse vídeo, tem o link para outro vídeo, que é um vídeo meu também, que fala um pouco mais sobre árvore genealógica. Esse agora que vocês estão assistindo é mais uma explicação, né? Explicando ali a atividade, enfim, o texto, mas esse vídeo que está lá na descrição, ele amplia muito mais isso, ele explica de uma forma melhor, é um mini documentário, digamos assim, que eu também que fiz, tá? Então, vamos lá. O que é uma árvore genealógica? Então, árvores genealógicas são representações gráficas, tipo um desenho, tipo um gráfico, né, como o nome já diz, de uma genealogia. O que é uma genealogia? É o estudo que tem por objetivo estabelecer a origem de um indivíduo ou de uma família, tá? Então, é o estudo das pessoas e suas conexões com seus familiares. E ela serve, então, para mostrar essas conexões familiares entre indivíduos que nela estão representados. As árvores genealógicas normalmente contêm o nome, data de nascimento, quando já faleceu pode ter data de falecimento também. É legal que tem o local de nascimento também, apesar de não estar ali no texto, e fotografias das pessoas que estão ali representadas. Por quê? Para que eu entenda melhor quem são as pessoas que estão ligadas naquela árvore. Se a árvore é minha, serão os meus antepassados, né? As pessoas que viveram antes de mim. Se é de outra pessoa, igualmente vão ser os antepassados daquela pessoa, né? Quanto mais informação tem numa árvore, uma árvore genealógica, mais eu posso descobrir informações sobre aquela família ali, sobre aquelas pessoas, tá? Por exemplo, a semelhança de traços físicos, a aparência mesmo da pessoa. Por exemplo, eu estou olhando lá as fotos lá do meu avô, estava olhando, cara, como eu sou parecido com o meu avô quando o meu avô tinha a minha idade. Como é que eu percebo isso? Olhando as fotos, né? Então, isso também pode ser demonstrado ali numa árvore genealógica. Então, se tem também, por exemplo, a data de nascimento, eu vou entender que época foi que aquela pessoa nasceu, o que ela estava passando naquela época, o que aconteceu naquele período lá em que ela estava viva, né? Então, todas essas informações eu posso ir descobrindo quando eu vou observando aquela árvore genealógica, assim como também a origem étnica e nacional de uma pessoa. Então, por exemplo, meu avô era alemão. Então, como é que eu sei disso? Claro, eu convivi com ele, conversei, ele me falava sobre isso, né? Mas eu não conhecia os meus bisavós lá, os pais do meu pai, do meu avô, né? Mas o meu avô me trouxe essas informações. Então, quando eu traço lá a minha própria árvore genealógica, eu vou colocar lá o nome do Karl Faber, que é o meu bisavô, ou do Henry Faber, que viveu em Frankfurt, na Alemanha, lá. Como é que eu sei disso? Porque eu fui traçando a minha árvore genealógica lá até o avô do meu avô, que seria meu tataravô, sei lá. Então, a árvore genealógica, então, é uma representação das pessoas que tiveram participação na existência de uma pessoa ou família, ou seja, é o histórico que levanta dados sobre os ancestrais dos mesmos de forma que fiquem conhecidas as conexões estabelecidas entre eles. E ali tem um exemplo, né? Um casal de vozinhos ali teve uma filha e um filho. A filha casou e teve filhos. O filho casou, teve filhos também. Então, vai formando os galhos de uma árvore, tá?
Ó, como aqui está melhor representado na árvore genealógica do João. O João lá no tronco da árvore, né? Subiu o tronco aqui nos pais dele. Então, ele veio dos pais dele. E o pai dele, por sua vez, veio dos avós do João. O avô lá veio dos bisavós e assim por diante, tá? Então, vai formando o desenho parecido com o de uma árvore. Aqui eu coloquei uma árvore no fundo exatamente para dar essa lógica aí. E se o João tiver irmãos, os irmãos também vão aparecendo, ó, do lado dele ali, tá? Nesse caso, está destacado o João, porque seria a árvore genealógica do João. Vamos supor, depois o João casa, tem filhos, aí vem um tracinho aqui para a esposa dele, tracinho para baixo, os filhos. Os netos, a mesma coisa. E aí, o João, ele tem a sua árvore genealógica da sua ancestralidade, dos que viveram antes dele, mas ele também, né, no futuro, também vai ter a árvore genealógica daqueles que descenderam dele, tá? Outra coisa, para que serve, então, uma árvore genealógica? Primeiro, como eu já falei antes, para nós conhecermos o nosso próprio passado, né? O passado da pessoa que está ali representada daquela família. Então, quando eu vou traçando uma linha ali, eu vou conhecendo os meus antepassados, vou sabendo informações que às vezes eu não sabia, ou sabia, mas eu posso até esquecer. Então, quando eu registro numa árvore genealógica, eu vou tendo aquelas informações, tá? Por exemplo, o pai da minha mãe, tá? O pai da minha mãe, a família dele lá, seria o bisavô da minha mãe, meu tataravô, portanto, ele veio da Europa, ele saiu de um país que não tem histórico de migrações para o Brasil, que é um país chamado Suécia, na Europa, e ele veio para cá. E eu acho essa história muito estranha, porque não vieram suecos para o Brasil, tá? Então, quando eu perguntei lá para minha mãe falou uma informação, perguntei para minha avó trouxe outra. Daí, na época ainda do Orkut, olha só, eu estava lá, né, o Orkut, para quem não sabe, né, o Orkut, pois daí velho, o Orkut era tipo o Facebook, só que antes, tá, antes do Facebook existir ali. E aí no Orkut eu entrei numa rede lá e tal, num grupo que investigava árvores genealógicas e tal, e aí eu consegui descobrir algumas informações ali. Só que, olha só, a minha mãe tem uma informação, a minha avó tem outra, lá no Orkut eu descobri outras 3, 4 informações, todas diferentes sobre a origem dessa minha família lá. Qual é a verdadeira? Eu não sei, teria que investigar ainda mais, né, mas tem algumas versões diferentes. Mas, por exemplo, uma coisa que eu descobri, o ano que eles vieram para o Brasil, 1918, o que aconteceu em 1918? E aí eu começo a me aproximar da história real. O que aconteceu em 1918? O último ano da Primeira Guerra Mundial. E aí, por exemplo, eles podem ter vindo fugidos da guerra, e assim vai, tá? A gente vai montando essas conexões. Então, quanto mais informação eu tenho sobre o meu passado, mais eu vou sabendo sobre mim mesmo, sobre a minha vida, tá? Então, a árvore genealógica, ela serve para isso, tá? Mas também serve para medicina. Olha só, quando uma pessoa, por exemplo, desenvolve uma família, uma doença hereditária, né, aqui, ó, entretanto, o uso de árvores genealógicas também serve para comprovar a ancestralidade de qualquer indivíduo, isto é, ó, e podem ser utilizados, inclusive, pela medicina, para o estudo e tratamento de doenças genéticas e hereditárias. Então, por exemplo, eu fiz aqui, ó, uma microcirurgia, raspei aqui a mão, né? Por quê? Porque me apareceu um câncer de pele. Quando eu fui lá fazer o exame e tal, a médica, né? O que ela me perguntou? Uma das primeiras coisas, tem algum histórico familiar de câncer na família? Por que ela faz essa pergunta? Porque quando ela suspeitou da possibilidade de ser câncer, ela já foi investigar. E o investigar é exatamente dentro da lógica da hereditariedade, porque o câncer, ele é genético, né? Ele pode passar ali geneticamente, né? Dentro da família ali, certo? Então, a genética, a medicina, melhor dizendo, também pode fazer pode e faz muito uso também do histórico familiar das pessoas, e a árvore genealógica é uma boa forma de nós termos o nosso histórico familiar. Uma questão importante, tá? As árvores genealógicas, então, elas se referem sempre a uma família, certo? Por isso que eu tô falando aqui, o meu pai, meu avô, meu bisavô e assim por diante. Só que as famílias nem sempre são iguais, né? E aí eu fui no dicionário Michaelis e no dicionário Hallwise para definir o que é família. Então, o que é família, segundo Michaelis? É o conjunto de pessoas, em geral, ligadas por laços de parentesco, ou seja, são parentes, e que vivem sobre o mesmo teto. Mas também fazem parte de pessoas, sejam elas pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou adoção. Então, a pessoa adotada tem o mesmo sangue? Não. Faz parte da família? Aparece na árvore genealógica?
Aparece, porque também é parte da família, certo? E aí também ali fala, ligados por laços de sangue ou não, o marido e uma mulher, né, quando se casam, eles não têm o mesmo sangue, eles se tornam a família, né? Mas originalmente eles não seriam. E a madrasto, padrasto, enteado, são família também. Deu para entender isso? Então, entram também na árvore genealógica, certo? E aí vamos então para as questões, né? Que tem o vídeo esse que eu falei, é o mesmo que está aqui na descrição, né? Ele aparece aqui, ó, árvore genealógica, o que são, para que servem, como fazer. Então, atividade, esse vídeo é meu, tá? Atividade, então, o que são árvores genealógicas? Está bem claro ali no início da minha fala, né? No início do texto ali, o que elas são. Segundo, para que elas servem? Acabei de falar disso aqui, né? Para que elas servem, para que servem árvores genealógicas. E, por último, segundo o texto, o que são famílias, o que são famílias. Beleza? Então, essa é a atividade desta quinzena, né? Espero que todos tenham entendido bem o que é para fazer. Se não entenderam, podem me procurar lá no WhatsApp, né? Me chamar lá, ou olhar o vídeo que está aqui na descrição, que está lá no meu canal, né? E quem não é inscrito lá no canal, faça isso. Legal? Boa semana a todos. Tchau, tchau.